trabalho dele no Corinthians foi um trabalho aquém. Agora ele vai ter todas as condições. Ele deixou bem claro na coletiva por que ele mudou de ideia, né? Não ia ficar no Brasil. Aliás, isso para mim estava claro desde a chegada dele, pela duração do contrato, pela demora em aceitar trabalhar aqui no Brasil. Em dezembro ele não tinha essa intenção, quando o Flamengo ainda procurava o Paulo Souza. O Flamengo não chegou a procurá-lo, mas sabia-se que ele não tinha intenção de vir para a América do Sul. Em fevereiro ele acabou mudando de ideia, veio para o Corinthians, aí resolve que não vai ficar, agora ele muda de ideia, fica no Flamengo. Obviamente a expectativa é que ele consiga fazer um trabalho melhor, um trabalho no nível do que ele mesmo falou, ou seja, com competições importantes para disputar, com um clube que dá condições melhores, e isso já começa agora, dia 28 contra o Palmeiras, segue lá no Marrocos, no Mundial de Clubes, e depois tem sequência na terça de Carnaval, quando o Flamengo joga lá no Equador contra o Del Valle na Recopa Sul-Americana. Essa é a expectativa, né? Isso em função até do que isso está muito claro até em função do que aconteceu com o Dorival, não? O Dorival não permaneceu porque o desempenho foi aquém, mesmo com as conquistas dos 2 títulos no final do ano. O time jogou menos, ele demonstrou uma certa, não sei, talvez um pouco refém do grupo, minimizando atuações muito ruins que vieram depois da final da Libertadores, e os caras acharam que não era o homem certo para dar sequência ao trabalho, com os objetivos que o clube tem para o futuro. E acabaram partindo para um outro treinador e contratando o Vitor Pereira. Agora é aquela coisa, é um grande desafio. Se você não quiser um grande desafio, vai treinar o Famalicão, vai treinar o Penafiel, vai treinar o Rio Ave, né? O técnico do Rio Ave agora está no Cuiabá, né? O ex-técnico do Rio Ave vai treinar um time pequeno em Portugal. Agora, se você quer sucesso, você quer desafio, você vai treinar time grande, né? Acho que isso é muito claro. Agora ele vai ter, de fato, o elenco melhor, porque o Flamengo e o Corinthians hoje têm patamares bem diferentes. Isso tudo em função da gestão do Corinthians, que é muito preservada no meio desse imbróglio todo. Os erros do Vitor Pereira fazem com que ele seja alvo de muitas porradas que ele procurou. Foi tolo, porque quando ele falou essa história da sogra, ele só preservou o Corinthians. Se ele falasse a verdade que todo mundo pede, a verdade que fala a verdade completa, porque eu não acho que seja mentira falar da sogra, a não ser que a sogra não esteja doente. Se a sogra está doente, é verdade que a sogra está doente, não é mentira. Agora, se ele conta toda a história e fala aquilo que ficou claro agora na coletiva de apresentação no Rio de Janeiro, também ia tomar porrada, porque ele tem que falar o seguinte: olha, eu quero ser campeão, e esse clube hoje não me oferece condições de enfrentar os elencos mais fortes do Brasil. Também ficariam zangados com ele. Não tinha muito pão de correr, mas é o que ele deveria ter falado, talvez com palavras mais suaves. E isso tudo é reflexo da gestão do Corinthians. E os dirigentes são preservados por parte da torcida, parte da imprensa, que não toca nesse assunto. O Corinthians fatura muito menos que o Flamengo, isso já é um absurdo. O Corinthians tem uma dívida colossal que é tratada como administrada porque ela não muda de tamanho, mas ela continua gigantesca. E isso faz com que o Corinthians fique atrás do Flamengo e do Palmeiras e até do Atlético, com seus benfeitores em alguns momentos, né? Quando ele tem potencial óbvio para estar brigando com o Flamengo ali, era para os dois estarem ali, os maiores faturamentos, os maiores elencos, os jogadores mais caros e valorizados, disputando, e também ali com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Vasco ali, com as SAFs tentando chegar. Esse seria o natural. A diferença entre os dois, ela não é proporcional ao peso e ao potencial dos dois clubes, mas ela reflete uma gestão equivocada que em uma década fez os papéis se inverterem. E os dirigentes que estão lá há tanto tempo se revezando no poder são muito preservados de críticas, porque encontraram um Judas para malhar. Ele merece ser criticado? Isso aí não resta a menor dúvida. Ah, você está defendendo? Estou defendendo porcaria nenhuma. Eu estou tentando botar uma luz numa discussão rasa das últimas semanas que se limita a falar do técnico e ignora os responsáveis pelo fato do Corinthians estar tão defasado, e numa dividida dessas, não é uma dividida, vai, porque não foi ali, vou sair daqui, vou para lá, mas, nesse clube eu não quero ficar, aqui eu não vou conseguir ir tão longe, eles não têm condições de me oferecer mais do que isso, embora o Corinthians tenha contratado, mesmo aparentemente sem as condições ideais, né, financeiras, vários jogadores, e ainda assim o Vitor Pereira não correspondeu, né? De fato o trabalho dele foi aquém. O que até me causa estranheza, tamanha paixão por ele depois do trabalho que ele fez. Mas, enfim, paixão de muita gente, né? Mas o fato é, ele resolve não continuar. Aí, quando um outro clube o chama, ele, opa, aqui é diferente, aqui é outro papo, com esse aqui eu vou. Isso deixa muito clara a diferença, porque uma pessoa sem nenhum laço sentimental com o Corinthians ou o Flamengo. O cara lá de Portugal, pô. Ele vai dizer que ele é rubro-negro, que ele é corintiano, não é nada. Ele é um profissional que vem trabalhando no Brasil. E por que um clube ele vai embora, dando desculpa ou não dando desculpa, porque ele nem precisava dar desculpa, né? O contrato acabou, por ele falar, gente, estou indo embora, tchau, não vou ficar, quero voltar para Portugal. Agora você não mudei de ideia, essa proposta aqui me interessou, pronto.
poderia não falar nada. Na verdade, tudo que ele falou ali só aliviou a diretoria. Só aliviou a diretoria, que fez coletiva para isso, mas não faz coletiva para explicar a negociação do Matheus Vital, que segundo o site Meu Timão, teve oportunidade de ser negociado, não foi, e aí saiu aí quase de graça para o Cruzeiro. O Luan, que foi um investimento caro e que custa dinheiro ao Corinthians, e que não se sabe o que fazer com o Luan. Entre outras situações, inúmeras situações de decisões tomadas no futebol do Corinthians, contratações, endividamento e tudo mais. Então, para isso não tem coletiva. Mas houve coletiva para falar do técnico que foi embora. Por quê? Porque é o momento de se aproveitar que a torcida está do lado da diretoria e a imprensa em peso, salvo exceções, com discussões na espuma, indo muito pouco na raiz do problema. Isso é muito ruim para o Corinthians, sabe? Muito ruim para o Corinthians. Péssimo para o Corinthians, porque encontraram o Judas, bate no Judas, e quem tem que tocar o clube e coloca o clube nessa situação, num patamar inferior ao Flamengo, que não deveria estar, é preservado. E o Vitor Pereira, cara, vai chegar a vida dele do Flamengo. Ah, que ele vai em Itaquera. Vamos fazer o quê? Vamos bater no Vitor Pereira? Vamos xingar o cara. O Guerreiro não foi lá? O Guerreiro era xingado pela torcida do Corinthians. Por que ele saiu do Corinthians? Ah, que ele disse que não jogaria em outro clube. Sim, mas o Corinthians não pagava o salário dele, tinha uma dívida. Aí ele foi parar no Flamengo, poderia ser outro clube, poderia ser o Cruzeiro, poderia ser o Inter, poderia ser o Boca Júnior, poderia ser qualquer um, mas tinha uma dívida. Houve uma operação triangular ali para composição. O Flamengo meio que comprou a dívida do Guerreiro e diluiu do salário dele, pagando, na época, o maior salário do futebol brasileiro, algo próximo disso. Então tudo isso passa por discussões muito rasas, e os clubes é que são vítimas disso. E nesse momento acho que o Corinthians é a maior vítima, porque ele é que vai sendo prejudicado. O Corinthians está nessa situação, se você olhar há 10 anos, né? E aí a gente esquece, né? Esquece o Muricy saindo do Corinthians para trabalhar no Santos 28 dias depois, alegando que tinha até rato lá no Fluminense. Antes não tinha. Campeão brasileiro e tudo, tá tudo bem. Um belo dia não interessava mais. 28 dias depois ele aparece no Santos, do Neymar, e ganha Libertadores meses depois. O Mano Menezes, que saiu do Flamengo sem mais nem menos depois de um jogo com o Atlético Paranaense do Maracanã, e 80 e poucos dias depois estava no Corinthians. O Corinthians era o time que no ano anterior foi campeão de tudo. Da Libertadores, do Mundial da FIFA e tudo mais, né? E o Mano saiu no meio do nada. Isso não teve a mesma repercussão. Então, acho que isso é muito ruim para o Corinthians. Sinceramente, não vejo o Corinthians ganhando nada com isso. O Vitor Pereira vai seguir a vida dele. Se ele for bem no Flamengo, ótimo para ele. Se ele for mal, independentemente de Corinthians ou não, ele vai apanhar para caramba, porque a cobrança vai ser grande, a expectativa é enorme. A obrigação dele agora é fazer o time jogar bem e ganhar. Isso aí não depende do Corinthians, depende dele e do Flamengo. Agora, essa história, porque ele vai em Itaquera, não sei o quê, vai em Itaquera, vai ser vaiado, vai ser hostilizado, como é normal que seja, vai fazer o quê? Ah, Vitor Pereira, que legal, vamos dar flores para você, porra nenhuma, vamos descer o cacete, vaia, xingamentos, tudo, e vai ter que aturar. Mas é um cara já bem rodado do futebol para saber como isso funciona, né? O ex-rival dele, ou rival, não sei se ainda é rival até hoje, o Jorge Jesus passou por isso, treinou o Benfica, depois foi para o Sport, né? E passou a ser detestado pela torcida do Benfica. Quando voltou, inclusive, detestavam ele lá, muita gente não gostava dele. Então, o Vitor Pereira sabe como é que é isso. Ele vai pagar por ter sido tolo, acho a palavra que é tolo, ao ter falado uma coisa que não deveria ter falado. Mas no meio disso tudo, eu acho que o que falta é mais discussão sobre o momento do Corinthians. Né? Por que um cara de fora escolhe o Flamengo, muda tudo, né? Aí não tem sogra, não tem nada, para o Flamengo não tem nada, e para o Corinthians, não vou ficar e tal. E isso está muito claro, é a diferença de patamar dos clubes, que é desproporcional à possibilidade que os dois têm, que são muito próximos. O Flamengo tem a torcida mais numerosa, nacional. O Corinthians tem a torcida menor que a do Flamengo, mas muito grande também, e mais centrada em São Paulo até. Mas é o principal mercado do Brasil, é onde está mais o dinheiro. Então, se você pensar aí, fazer uma projeção, os dois deveriam estar muito próximos, e não estão já há alguns anos. Se você pegar as análises financeiras de 2013, 14, 15, 16, o Corinthians sempre à frente. O que mudou? Gente, é o mesmo pessoal que comanda o clube esse tempo todo. Eles têm uma dança das cadeiras. Sai o que é presidente vira diretor de futebol. O diretor de futebol, o vice, vira presidente. São as mesmas pessoas. São muito pouco questionados. Muito pouco questionados. Eu acho que isso é muito ruim para o Corinthians. Mas, enfim,